Olá pessoal da TVJC, a gente está aqui com o professor Daniel Rodrigues, ele tem 49 anos e é diretor do Centro de Educação. O professor Daniel é candidato a reitor à Universidade Federal de Pernambuco. Ele compõe a chapa com a professora Bianca Queiroga, que tem 43 anos, ela que é professora do Departamento de Fonoaudiologia do Centro de Ciências da Saúde e também é presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Os professores Daniel e Bianca, eles fazem a chapa 52. O nome da chapa é a Universidade Pública em Movimento. Tudo bom, professor Daniel? Tudo bem. A gente queria começar perguntando por que o senhor quer ser reitor da UFPE? Na verdade, é um coletivo, né, que tem uma história de lutas dentro da universidade, em defesa de uma universidade pública, de qualidade, e que achou por bem levar nomes para disputar esse projeto de universidade. A gente entende que o mais importante é defender uma universidade que não se curve aos interesses de poucos, aos interesses do mercado, mas que ela seja pujante, que tenha uma boa intervenção na sociedade. Então, por isso, muito menos de um desejo pessoal, e mais um desejo coletivo de construir uma universidade efetivamente pública, com a participação dos estudantes, dos técnicos e técnicas, dos docentes, para que a gente possa construir uma universidade que seja efetivamente democrática e mergulhada nos interesses da população pernambucana. O que é que o senhor identifica como os principais problemas que a UFPE vive e o que é que o senhor pensa em fazer para tentar resolver essas questões? Então, o principal problema hoje que a universidade vive é externo. Há uma crise brasileira e nessa crise há um corte de verbas realmente muito profundo. E a gente vem sentindo isso dentro do centro de educação. Por exemplo, a gente foi fazer uma reforma do banheiro dos estudantes de 30 mil e os fornecedores disseram que não conseguiam fazer essa reforma porque eles estavam com uma dívida enorme. Houve corte de bolsa de estudantes. Então, na verdade, o principal problema hoje que se coloca na universidade, e isso a gente tem que ter clareza, é uma crise que se abate no serviço público e a resposta é o corte de verbas. Então, a gente tem que ter muito pé no chão para enfrentar os outros problemas que já vão em decorrência de um outro problema da universidade. A universidade cresceu em número de estudantes, cresceu em infraestrutura e não acompanhou o número de técnicos e técnicas nem de docentes. Então isso tem um efeito muito negativo, né? Compromete o serviço, compromete o esforço do docente que tem que trabalhar em uma série de áreas na pós-graduação, na graduação, sem a quantidade suficiente de dar conta do que está posto hoje para a universidade. E como é que você vai fazer para resolver isso, já que depende um pouco da União? Então, exatamente isso que a gente não se arvora ser o super-reitor. Isso nós temos bem claro. Então, o elemento fundamental é o segundo ponto central da campanha. A gente precisa socializar as decisões. Não é só escutar estudante, escutar cicrano ou beltrano. A gente precisa trazer junto a comunidade para que a gente possa juntos enfrentar alguns problemas centrais. É claro que nós temos respostas para algumas questões que estão colocadas, por exemplo, de compras. A gente acha que a gente tem que ter mais humildade e discutir com as outras universidades públicas, como a Universidade Federal Rural, né, o IFET, né, enfim, discutir com os outros que estão ao redor para fazer compras comuns, né, para superar problemas, digamos assim, burocráticos. Mas antes disso, nós temos que ter a resposta para que vai servir essa universidade. Se a gente não tiver essa resposta e como nós vamos construir, a gente não vai conseguir que essas soluções mais imediatas tenham uma finalidade mais digna. E aí, nesse sentido, a gente tem bem claro, a gente precisa democratizar a universidade. A gente, na Estatuinte, que está acontecendo agora na universidade, nós aprovamos com uma proposta nossa e de muitas outras pessoas, que o Conselho Superior vai ser dividido em 3 segmentos de forma igual, que a gente chama de paridade. 1/3 de estudantes, 1/3 de docentes e 1/3 de técnicas e técnicos. Então, por exemplo, o problema do nosso restaurante universitário passou mais de 10 anos fechado. Depois que a gente fez um muito pequeno, que é a reclamação geral das filas, não dá conta. Você imaginaria se o nosso Conselho Superior, tivesse uma participação de 1/3 de estudantes, haveria um fechamento? E quando fosse reabrir, seria tão insuficiente? Então a gente acha que a participação não é só mera estratégia, e sim central em resolver os problemas locais. Agora, sem vender ilusões, nem propostas assim demagógicas, dizer que resolve isso fácil, porque não é simples. A gente depende de uma conjuntura nacional, depende das verbas nacionais para tomar medidas. Agora, a gente entende que
a participação estudantil, a participação dos professores, todo o conjunto que não estão no centro de poder, a gente pode construir, como a gente vem fazendo no centro de educação, alternativas muito interessantes. Ótimo. Tem muita queixa, professor Daniel, em relação ao cumprimento de carga horária dos professores. O senhor tem ideia, tem alguma proposta para fazer valer essa carga horária dos docentes e, ao mesmo tempo, no HC está num processo de implantação de ponto eletrônico? Há alguma proposta também para se fazer ponto eletrônico ou algum controle junto aos técnicos administrativos? A gente não tem dúvida que se você não der poder para os estudantes, não der poder para a comunidade, isso aí vira no corporativismo, a gente não consegue enfrentar isso. Tanto o corporativismo dos professores, quanto dos estudantes, quanto dos técnicos. Então, se a gente não juntar as categorias e avaliá-las e ter uma avaliação não como uma punição, mas como melhoria do serviço, cada um vai se protegendo como pode. Então, a gente entende que o melhor controle é o controle social, em que as ouvidorias não sejam compostas só por professores, né, que os problemas dos estudantes sejam colocados e os próprios estudantes tenham o poder de deliberação junto com a gente. Está em curso o processo de avaliação que os estudantes têm que fazer dos professores. Está em curso isso na universidade, mas a gente entende que não pode ser nem só punitiva e que os estudantes têm que participar da construção desses instrumentos para evitar esse tipo de situação que acontece nos 3 segmentos. As ausências, as faltas, os não comprometimentos. Mas a gente entende que o ponto eletrônico ele vai controlar a entrada e saída. Mas a qualidade do serviço só com comprometimento não está garantida. É só com comprometimento das pessoas. E como é que você compromete as pessoas? As pessoas têm que acreditar, têm que ter poder. Se você não tem poder, não decide nada, só recebe ordem de cima para baixo, você começa a não querer construir uma universidade. Então a gente entende que é central. A democracia não é só um discurso ou uma retórica. Não, tem que ser prática. E ela é formativa para a sociedade brasileira. Imagina uma universidade que seja paritária, que os estudantes tenham não só voz, mas voto. Como é que vai sair esse profissional? Se não um profissional cidadão, querendo participar, querendo que nos outros espaços ele também seja decisivo. E aí a gente, desde o início, a gente vem falando do perigo que era a EBSER. Então deixa eu só aproveitar, porque aí o senhor já responde a minha última pergunta. Diga. Em relação aos hospitais clínicas, nesse processo de transição do HC para a EBSER, né? Qual vai ser a postura adotada pela reitoria caso o senhor seja eleito? Porque só para informar, o professor Daniel, ele votou contra a adesão da UHC à EBSER no Conselho Universitário. Então, a nossa posição vem sendo construída, por isso que Bianca Queiroga também está junto, que é do Conselho de Fono, também defende o SUS 100%, sem empresas, porque imagina você colocar interesses privados numa escola, num hospital escola, né, público. Isso é uma contradição, digamos assim, essencial. Partindo desse pressuposto, a empresa não resolve o problema que é da autonomia da universidade, né, de construir efetivamente seus processos escolares dentro do hospital. A gente tem que conveniar, ou seja, perdeu-se. A EBSER não é o FPE, a EBSER é uma empresa. Inclusive tem que ser dito, é uma empresa pública, porém ela é de direito privado e regido pelas leis de sociedade anônimas, ou seja, com tudo que uma SA pode fazer. Ou seja, se aqui hoje ainda tem um bom diálogo, daqui a 10 anos ele não sabe como é que vão ser esses empresários dentro do HC. Então a gente quer e propõe claramente um processo de transição. Se está havendo um processo de transição do público para o privado, nós estamos propondo um processo com muita responsabilidade, porque envolve vidas, envolve saúde, que é uma questão muito delicada, um processo de transição de privado para público. Agora, não só público voltando o que era antes, mas democratizando. Tem muita saída que o nutricionista, que o enfermeiro, que as pessoas que estão na base apontam para lá, que é completamente diferente, que às vezes o gestor está com tanta coisa e não consegue perceber. Então a democracia não é só um jargão, ela é uma condição da construção de uma universidade efetivamente diferente. E nós defendemos isso, um processo de transição, trazendo junto a comunidade, discutindo com a comunidade que os interesses privados nem sempre estão juntos com os interesses públicos e a gente vai priorizar um HC público e democrático. Para concluir, eu queria que o senhor olhasse ali agora para a Câmara e realmente se despedisse, convocando seus eleitores para votar na sua chapa. Não, na verdade eu queria discutir não só com a universidade toda, os estudantes, técnicos, técnicas, docentes, mas com a sociedade. A universidade não é daqueles que estão só dentro da universidade. A universidade é da população, é dos problemas reais do povo brasileiro e do pernambucano. É do problema real que a universidade tem que assumir da violência contra a mulher, por exemplo.
Por isso a gente entende que democratizar a universidade, transformá-la ela efetivamente em pública, o salto de qualidade que vai dar não só para a universidade, como também para a sociedade é muito grande. Por isso que a gente está alegre nessa campanha, a gente está fazendo um debate que está discutindo essencialmente quais são os projetos, não só da universidade, mas da sociedade, e com isso a gente entende que a ciência, uma ciência livre, né? A gente entende que a extensão que dialoga efetivamente com os movimentos, com a sociedade civil, como por exemplo o Ocupa Estelita, né? A gente entende que a arte produzida aqui em Pernambuco, lá nós temos uma orquestra fantástica de frevo experimental, que é uma coisa fantástica. Ou seja, a gente entende que esses elementos, num novo olhar, podem contagiar a universidade para as suas transformações. Sem grandes, achar que vai ser da água para o vinho, que a gente não tem ilusão nenhuma. Mas que a gente pode fazer um grande trabalho, pode. A gente queria agradecer ao professor Daniel e lembrar que o primeiro turno da eleição é dia 29 de abril e que se o mais votado não conseguir 50% dos votos mais um, haverá um segundo turno marcado para o dia 13 de maio. Muito obrigada. Obrigado.